Olha para cá, presta atenção nessa entrevista exclusiva, porque a gente volta agora a falar sobre o caso do triplo homicídio em Jardim de Angicos, onde um homem matou a cunhada, sobrinho, a filha do sobrinho e uma criança de apenas 1 ano e 10 meses. Um caso que chocou o Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos conferir uma reportagem exclusiva, onde a nossa equipe conversa com a esposa de Juan, Dona Cíntia, mãe do bebê, vítimas desse crime bárbaro. Ela abre o jogo, ela conta como tudo aconteceu e qual realmente o motivo dessa chacina. Vamos ver aqui, vem cá comigo na tela da maior audiência. Solta, Mandu. Saudade e revolta, sentimentos distintos que insistem em machucar o coração e a mente de Cíntia Kelly Ferreira. Tem sido muito doloroso. Eu durmo, tento acordar e achar que é apenas um pesadelo, mas a ficha está começando a cair com o decorrer dos dias. Aos 27 anos, ela descobriu da pior maneira possível o significado da dor da saudade. Em uma ação rápida e covarde, ela perdeu o marido, a sogra e a filha, de apenas 1 ano e 10 meses. O calor do corpo dela na minha cama, sabe? Ela era uma menina muito inteligente, tinha um futuro brilhante pela frente. Todo mundo que conhecia sabe como ela era uma menina doce. Eu acordava com vários te amo mamãe, te amo papá. Uma criança de 1 ano e 10 meses, ninguém acreditava que ela tinha aquela inteligência tão linda. O crime aconteceu na quarta-feira passada e chocou o pacato município de Jardim de Angicos, a cerca de 100 quilômetros de Natal. Quase uma semana depois, a mulher tenta superar a tristeza e a saudade. Em uma entrevista exclusiva, a manicure recebe a nossa equipe e fala sobre o triplo assassinato que parou o Rio Grande do Norte. Vestida com a camisa do marido e com a fralda da filha no colo, ela abre o coração. Cíntia afirma que o assassinato de Juan, da mãe dele e da filha, foi motivado por inveja. Desde o início que eu comecei a namorar com o Juan, sempre foram uma família linda. Só que esse tio dele, o assassino, ele sempre teve uma revolta, uma inveja com meu sogro. Ele falava com meu esposo normalmente, ele brincava com meu filho. E com o decorrer do tempo ele começou a criar um trauma, a criar uma inveja. Ele olhava para o meu esposo brincando com minha filha lá na frente da minha sogra de um jeito que a pessoa via no olhar dele que era inveja. Que meu esposo comprou um carro, automaticamente com uns meses ele comprou um melhor do que o do meu esposo. Com o tempo meu esposo trocou o carro, comprou um XR e automaticamente ele comprou um Abros. E assim, teve uma vez que meu esposo estava indo deixar minha filha lá em Fazenda Nova, na Pop, e ele passou na Toro, muito ligeiro do lado do meu esposo, uma pedra da estrada, quase que pega no rosto da minha filha. Nesse momento, o meu esposo fez a queixa contra ele. Meu sogro fez várias queixas contra ele, tinha vários processos contra ele. E eu dizia ao meu esposo, eu dizia ao meu filho, vamos embora daqui, vamos para Natal. Ele dizia, não, Cíntia, ele não tem coragem não. Ele vivia andando com 2 armas na cintura. Todo mundo em Jardim tinha medo dele. Não era só do meu esposo que tinha queixa, não era só do meu marido, era de várias pessoas dentro de Jardim. E terem registrado o boletim na delegacia? Vários boletins contra ele, vários tinha. Inclusive, no último boletim que meu sogro fez, foi que ele estava dizendo a vovô que não queria meu sogro lá, porque meu sogro sempre ia tirar o leite da vaca de vovô. Ele disse que não queria meu sogro lá, que senão ia acabar com a cara do meu sogro de tiro. E assim vovô foi até a casa do meu sogro e disse que não fosse mais lá para evitar meu avô, no caso que é o avô deles, que eu considero como meu, com medo do pior que acabou acontecendo.
A jovem ainda lembra daquele dia que entregou a filha para o marido deixar na casa da avó, como de costume, mas ela não imaginava que aquela seria uma despedida. O meu esposo sempre ajudou o vovô, que é o avô dele, o pai do assassino. Ele sempre ajudou. Ele ligava para mim e dizia assim: estou indo cortar macambeira com o vovô, estou indo ajeitar o pneu de vovô. E nesse dia, eles foram deixar meu filho de 5 anos na escola, como de sempre. Ela sempre dizia: vamos, Juan, vamos, papá, deixar irmão, escolinha. E ele ia com ela na moto. As professoras dele chegou até a dizer que quando ele foi deixar ela, ela foi deixar ele disse: dá, irmã, um abraço, irmão, como se fosse uma despedida. E ela deu um abraço no irmão dela como se fosse a última vez. Isso foi na terça-feira, um dia antes? Não, foi na quarta, antes do acontecido. O depoimento de Cíntia Kelly é reforçado por essas imagens. Nesse vídeo, Juan Christian da Silva Lopes recebe o carinho sincero da filha. Nesse outro, ele ensina a pequena Esther Rebeca, com cerca de 1 aninho, a dar os primeiros passos. Um dos momentos mais marcantes na vida de todo o pai. Meses após a conquista, os dois caminham pela rua, assim, de mãos dadas. Esther, à vontade, sorri para o pai. A todo instante, Cíntia lembra o quanto Juan era um marido dedicado e não se conforma como ele partiu. Ela lembra como tudo aconteceu. O meu esposo chegou em casa e disse: Cíntia, arrume a bolsa que eu vou levar ela para a manhã. E eu arrumei, ele subiu na moto com ela e eu dei muitos cheiros no narizinho dela, como eu sempre dava. Muitos cheiros, muitos. Aí ela olhou pra mim e fez: tchau, mamãe, manhã, que era até amanhã. E eu fiquei esperando uma cliente que eu tinha marcada para as 9 horas. Foi quando eu estava sentada no sofá e todo mundo viu o vídeo que o assassino tinha postado do meu esposo nos status. Eu sem saber nada, sentada no sofá, muita gente perguntou onde eu estava e eu sem entender. Quando eu saí para fora na rua, todo mundo me olhando com cara de assustado e eu fiquei sem entender. Aí o menino ligou para mim e disse: Cíntia, o tio de Juan deu um tiro nele. Eu não acreditei. Eu não acreditei porque meu esposo não tinha maldade com ninguém. Meu esposo, ele era um homem honesto, um homem trabalhador. Foi nesse momento que você teve que ir na casa da sua sogra? Não deixaram eu ir até lá. A minha amiga chegou lá em casa tentando me acalmar e eu queria saber o que tinha acontecido, desci direto para a urgência para ver se ele estava lá. Quando eu cheguei lá, eu disse: cadê ele? A ambulância foi buscar. Aí o homem olhou assim para mim e fez: só o ITEP esperando chegar. Eu disse: o ITEP? Como assim o ITEP? Não tem como ser o ITEP. E todo mundo dizendo que ele estava bem. Mas era tudo mentira, todo mundo já sabia que ele estava morto. Em que momento você soube que tinha acontecido a mesma coisa com a Rebeca? Eu estava dentro da urgência e eu escutei quando disseram: ele matou Beta e Rebeca também. Aí eu escutei: o quê? Minha filha, traga minha filha de volta. Aí a menina: não, sua filha tá bem. E eu confiante que estava bem. Mas eu vi muito movimento, os médicos, todo mundo olhava assim para mim com a cara de desespero. Eu disse: não, traga minha filha para meus braços, por favor. Eu só quero ela comigo. Chegaram a me dizer que o tiro dela tinha sido só na perna, mas não tinha sido. Ele tinha alvejado minha filha na cabeça. Minha filha de apenas 1 ano e 10 meses, ele alvejou ela na cabeça brutalmente, sem pena.
Ele não podia ter feito isso com a criança inocente. Apesar da dor, a mulher guarda no celular vídeos e fotos dos momentos mais marcantes na vida da família, inclusive o último registro, um dia antes da tragédia que vitimou Juan Christian da Silva Lopes, de 27 anos, a filha dele, Esther Rebeca Ferreira Lopes, de 1 ano e 10 meses, além da mãe dele, Maria Betânia da Silva Lopes, de 48 anos. O triplo assassinato aconteceu no sítio Fazenda Nova, em Jardim de Angicos, na região Mato Grande, Potiguar. Eu confesso que ao longo da minha experiência como repórter, nunca houve um depoimento tão forte como o da Cíntia. Quase uma semana depois de perder o esposo, a filha de 1 ano e 10 meses e também a sogra, ela tenta recomeçar e também pagar algumas contas. Cíntia, o funeral, a Prefeitura de Jardim de Angicos se responsabilizou, mas hoje tudo que você mais quer é deixar aquela cidade e vir embora para Natal, mas isso tem um custo. Na vida da gente, tudo tem um custo, né? Eu preciso recomeçar, eu tenho um filho e tenho que lutar. No momento eu não estou podendo atender porque eu não tenho condições de fazer unha agora. Pretendo sim criar forças para correr atrás, inclusive onde eu fazia o curso eles me cederam uma bolsa integral, porque eles viram que eu era esforçada e falta tão pouco para me terminar meu sonho, realizar meu sonho. E assim, toda ajuda que vinha bem-vinda para mim recomeçar, né? Porque tudo quem pagava e quem arcava era meu esposo, com minha ajuda inclusive, mas ele não tem como pagar as contas que ele tinha, né? E eu quero honrar o nome dele como homem e quitar todas as contas que ele devia. Inclusive ajudar o meu sogro também, porque ele não tem condições de me ajudar. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. Quem puder ajudar a Cíntia, basta transferir qualquer valor na chave Pix, CPF 017 670 154 dígito 02. Toda ajuda será bem-vinda. Enquanto não consegue superar a perda do marido, da filha e da sogra, ela tenta amenizar a saudade assistindo os vídeos e olhando as fotos no celular, mesmo sabendo que as maiores lembranças estão guardadas no coração, que ultimamente está sofrendo bastante.